Olá, como que você está? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, tudo jóia com você? Bom, indo agora para o nosso quinto vídeo, né, da nossa série Uma Jornada de Propósito em 40 dias. Nós estamos aí nesse tempo de quarentena, então eu decidi aí, no tempo de oração que eu estava com Deus, ele falou, faz uma série e coloca para as pessoas um pouco daquilo que eu quero falar. Então eu fui dividir essa série em 40 temas, ao qual eu vou colocar um a cada dia, falando para a sua vida, para poder edificar, para poder transformar e para que você ao longo desses 40 dias esteja muito mais inspirado, motivado, estimulado, com muito mais fé, com muito mais vontade, com muito mais coragem, ousadia, tudo isso é o que eu quero tentar passar para você aí. Então hoje eu quero falar sobre trabalho, vocação e chamado. Na verdade, esses três aí estão alinhados, ok? Então, presta atenção aí e vai anotando se quiser. Vou deixar aí todas as passagens embaixo para que você possa depois relembrar. E a passagem principal que eu quero está lá em Eclesiastes 4:9. É melhor dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar mais. E se uma delas cai, a outra se ajuda a levantar, e nesse tempo talvez você esteja passando por um momento de desconforto, tendo que sair do seu trabalho e vindo trabalhar em casa, você não está acostumado com essa disciplina, com essa forma, né, de trabalhar, então para muitos é um desafio. Eu já estou bem acostumado, no caso, trabalho home office já há muito tempo, já trabalhei em empresas, já trabalhei fora, já trabalhei é, em várias escolas, também já em shopping, enfim, muita coisa, então não tive problema em me adaptar. Então essa adaptação precisa realmente de uma disciplina, mas não é isso que eu quero falar sobre o trabalho, sobre o chamado. Olha que interessante. Abraão, quando ele recebeu uma vocação, né, um chamado, aquele que foi o pai da fé, então ele tinha essa vocação. Essa vocação era uma coisa já nata dele, essa fé. Então ele era um homem muito idólatra, mas quando ele de fato recebeu um chamado de Deus para que ele tivesse que entregar o seu filho, ele não hesitou e ele se pôs em prontidão para realmente cumprir. Noé já foi um pouquinho diferente, ele teve que ter muita paciência, porque foi dada a ele uma missão um pouco maior, de construir uma arca durante praticamente 100 anos, ao qual ele libertaria aí a sua família, né, salvaria a sua família e muitos animais de cada espécie. Moisés foi escolhido como um grande líder, então para que ele pudesse tirar ali o povo do cativeiro nesses 400 anos que tiveram lá escravos lá no Egito. E Paulo, que aí já lá no Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele precisou cair, ele precisou se dobrar aquele que era o grande Jesus, aquele que o chamou para que pudesse realmente, com toda essa ousadia, pudesse levar o evangelho e pudesse morrer por isso. Então uma coisa interessante, uma coisa que a gente precisa entender sobre a questão do chamado, sobre a vocação, sobre o trabalho, primeira coisa que precisa pulsar, algo assim, tem que ser ardente, tem que ser uma paixão, tem que ser um amor, fazer aquilo que realmente você ama, aquilo que você gosta de uma forma é, ardente, eu diria. Por exemplo, o trabalho de Abraão foi crer. Ele precisava crer. Senão, como que ele poderia entregar o seu filho para Deus se ele não cresce que realmente aquele era Deus? E Noé, como é que ele poderia construir a arca, sabendo que a arca hoje ela é referência da igreja, e se ele não construísse a arca, que é a igreja, ele não salvaria a sua família. Da mesma forma, se nós não estivermos dentro da igreja, na arca, nós não podemos ser salvos, porque Jesus, ele vem levar, e para aquele que não acredita que tudo isso tem já se cumprido e está escrito, depois eu vou deixar aqui algumas passagens, ele vem para buscar o corpo todo, a igreja toda, como uma, e não como placa. Bom, muito bem. E Moisés é aquele que conduz o povo, que tira o povo, que ele é escolhido para ser um grande líder, para libertar o povo. Então ele tem essa grande missão, né?
Olha que interessante, então. O propósito de todos eles estavam alinhados. Para quem ainda não viu sobre o propósito, nosso primeiro vídeo fala exatamente sobre o propósito. Assiste lá. O segundo vídeo fala sobre missão. O terceiro vídeo vai falar sobre dons e talentos. Então, todos eles tiveram dons e talentos. Aqui eu não vou falar quem era o construtor, eu não vou falar aqui quem era o grande líder, eu não vou falar aqui quem fazia o quê, quem era aqui trabalha, que era um artesão, enfim, qual era o trabalho de cada um deles. Mas o mais interessante é que eu quero focar no trabalho. Nesse momento, a gente precisa entender quais são também os dons e talentos que nós temos para poder desenvolver coisas novas. Eu vou falar amanhã sobre algo também que vem acrescentar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo hoje. Então eu quero só dar uma pincelada e falar sobre a questão do chamado, vocação e o trabalho. Aquilo que arde, aquilo que pulsa, aquilo que realmente você tem uma paixão. E é isso. E todos nós temos como uma missão universal declarar e anunciar, por exemplo, as boas novas de Cristo. Isso foi o que vieram fazer os apóstolos, isso foi o que eles foram delegados, vocacionados e chamados para fazer. Eu citei apenas Paulo, obviamente poderia citar aí uma série de pessoas, uma série de grandes homens também, grandes mulheres, mas eu não vou falar de tantas pessoas porque a gente não tem tempo hábil para isso. Então eu quero deixar para você essa mensagem, que você possa entender nesse momento qual é aquilo que te impulsiona, aquilo que te chama de forma ardente, assim, pô, se eu tivesse que abrir mão de tudo hoje, o que eu faria? Assim como Abraão fez, assim como Deus fez também com o seu filho, entregou por uma missão que era morrer para salvar toda a humanidade. O que é aquilo que te impulsiona a viver de fato e que você abriria mão de tudo? Isso tem a ver com o seu chamado, com a vocação que já está em você, tem a ver e está ligado com os dons e os talentos que você tem, porque é a partir daí que você vai ser usado, ok? Então pensa nisso, reflete sobre isso e aguarda que amanhã tem mais. Eu vou complementar esse vídeo com algumas outras, com algumas estratégias, algumas dicas que eu vou dar aí para que você possa entender como melhorar aí no seu trabalho e identificar como que você consegue alinhar isso com aquilo que de fato você tem que fazer. Um grande abraço, que Deus abençoe e nos vemos amanhã. Não esquece de curtir, não esquece de fazer o seu comentário e compartilhar com o seu amigo ali. Um grande abraço. Se inscreve aí porque amanhã tem mais. Valeu, obrigado.